prazer estar aqui com você e vamos dar continuidade no nosso estudo de escatologia. E para hoje nós vamos estudar então sobre o julgamento das nações. Então nós já estudamos sobre arrebatamento, já estudamos sobre a tribulação, os eventos que acontecerão na tribulação, a segunda vinda de Cristo e vimos ali sobre a batalha do Armagedon. Meus irmãos, após a batalha do Armagedon, depois que Deus, Jesus, ele tratar com todos os militares que estiverem naquela guerra, porque todos os militares irão morrer, todo o exército do anticristo irá morrer na batalha do Armagedon. Agora então, a atenção de Jesus Cristo se volta para os civis, se voltará para os sobreviventes da tribulação que não estavam naquela guerra, porque quem estava naquela guerra morreu nas mãos de Jesus Cristo. Então agora nós estudaremos o julgamento das nações. Deus, ele convocará as nações, Jesus Cristo convocará as nações para comparecerem no mesmo local que foi palco de guerra da Batalha do Armagedon, que é o Vale do Armagedon, chamado também de Vale do Megido, Vale de Josafá, Vale de Jezreel. Então ele recebe todos esses nomes. E as nações, ou seja, os sobreviventes, todos eles vão ter que migrar, todos eles irão para lá, para esse local do Armagedon, para serem julgados por Jesus Cristo. E aqui, meus irmãos, eu quero mostrar como que será esse julgamento, como se dará este julgamento. E aqui já resolver alguns problemas de confusão, onde algumas pessoas que têm alguma outra visão escatológica confundem o texto de Mateus capítulo 25. Então é neste texto que nós ficaremos, esse texto que nós analisaremos. Então, para você se inteirar um pouco mais, na sua tela está mostrando aí o gráfico da linha do tempo dos eventos escatológicos. Então, nós já estudamos sobre Israel, igreja, arrebatamento, tribulação, tribunal de Cristo, segunda vinda, batalha do Armagedon, e nós estamos agora nessa setinha que aponta para baixo, apontando aí para o trono da sua glória. É o julgamento das nações. Jesus Cristo ele vai sentar-se no seu trono, que a Bíblia chama de trono da sua glória, e ele vai julgar todos os sobreviventes do período da tribulação. Então ele vai separar os salvos para o lado direito, os perdidos do seu lado esquerdo, convidar os salvos para o reino milenar e os perdidos eles morrerão. E evidentemente serão lançados no inferno e não lago de fogo. Serão mortos e eles estarão então no inferno, mas não participarão do reino milenar de Jesus Cristo. Então vamos lá, vamos analisar o julgamento das nações. Quem são as pessoas que serão julgadas? Todos, respondendo, todos os civis que não fizeram parte da guerra, todas elas serão julgadas no julgamento das nações, serão julgadas por Jesus Cristo. E ali ele vai analisar quem é que vai entrar no reino milenar, ou vai participar do reino milenar, e quem não participará do reino milenar, e evidentemente morrerá então, para que a pessoa não entre no reino milenar. Como que será esse julgamento? Então nós vamos analisar o texto de Mateus capítulo 25. Primeiro, meus irmãos, haverá uma grande separação. É o que diz Mateus capítulo 25, dos versículos 31 a 33. Eu lerei esse texto agora. Lembre disso. Mateus capítulo 24, que nós já estudamos, fala sobre a tribulação e a segunda vinda de Jesus Cristo. Daí cita ali a batalha do Armagedon. E agora, após a tribulação, após a segunda vinda de Jesus Cristo, após a batalha do Armagedon, segue-se então o julgamento das nações. Então perceba que é uma sequência lógica, uma sequência cronológica. Então o capítulo 25, a partir do 31, vai mostrar o grande julgamento, conhecido como o julgamento das nações. Então vamos ver como se dará essa separação. 31 diz assim: quando vier o Filho do Homem na sua majestade e todos os anjos com ele, então se assentará no trono da sua glória. Este é o trono que ele vai se assentar. E as informações que nós temos, quando nós comparamos com Joel, textos que nós já lemos dentro da nossa
série de estudo aí de escatologia. Joel capítulo 3, versículos 1 e 2, versículo 12. Jesus ele sentará no trono da sua glória, convocará todas as nações para o vale do Megido para julgar todas essas nações. Então, o mesmo relato, a mesma profecia de Joel capítulo 3 está sendo profetizada por Jesus Cristo agora em Mateus capítulo 25. Então ele senta no trono da sua glória para quê? O 32 responde: e todas as nações serão reunidas em sua presença, e ele separará um dos outros, como o pastor separa dos cabritos as ovelhas. Então, todas as nações, sobreviventes de todas as nações, irão comparecer diante desse julgamento. Lembre disso para você não confundir. Esse julgamento aqui não é o tribunal de Cristo e não é o grande trono branco. Então perceba, tribunal de Cristo é um julgamento específico para a igreja e esse julgamento acontecerá no céu após o arrebatamento. O grande trono branco é um julgamento somente para os ímpios que acontecerá após o período do milênio. E esse julgamento não acontecerá na terra e nem no céu. Por quê? Nesse julgamento do grande trono branco, tanto o universo some quanto o planeta Terra também some, se desfaz. E aparece então, no meio do nada, o grande trono branco. Mas esse que nós estamos estudando hoje, que é o foco da nossa live, o trono da sua glória, é o julgamento que acontecerá após a tribulação, antes do milênio, e quem será julgado serão os sobreviventes da tribulação. Então, eles serão julgados. Esse julgamento acontecerá aqui na terra, mais especificamente no Vale do Megido, onde Jesus Cristo analisará a cada pessoa. E ele vai fazer essa grande separação dos sobreviventes em dois grupos. O 33 diz assim: e porá as ovelhas à sua direita, mas os cabritos à sua esquerda. Então Jesus Cristo está separando o povo aqui. Está separando quem é trigo e quem é joio. Quem é ovelha e quem é cabrito. Quem é filho de Deus e quem não é filho de Deus. Então, primeiro, meus irmãos, haverá, após esse ajuntamento, haverá essa grande separação. E então ele vai separar para fazer um julgamento coletivo. Note que esse julgamento não é um julgamento individual. Cristo não estará chamando pessoa por pessoa para analisar a vida dela. Não será assim. É um julgamento coletivo. Ele, numa tacada só, ele já fala com todos os salvos. Numa tacada só, ele fala com todos os perdidos. É um julgamento coletivo. Ele não vai analisar especificamente a vida da pessoa tintim por tintim. Ele vai fazer uma análise geral da vida da pessoa e assim será o julgamento dessa maneira coletivo. Então, primeiro, Jesus Cristo ele se volta para as ovelhas. Jesus Cristo, nesse julgamento, ele olha para os salvos e vai falar com os salvos com palavras amorosas e graciosas. Olha só o conteúdo da conversa de Jesus com as ovelhas. 34 ao 40 diz assim: então dirá o rei aos que estiverem à sua direita: vinde, benditos do meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Porque tive fome e me deste de comer, tive sede e me deste de beber, era forasteiro e me hospedastes, estava nu e me vestistes, enfermo e visitastes, preso e fostes ver-me. Então perguntarão os justos: Senhor, quando foi que te vimos com fome e te demos de comer, ou com sede e te demos de beber? E quando te vimos forasteiro e te hospedamos, ou nu e te vestimos? E quando te vimos enfermo ou preso e te fomos visitar? O rei, respondendo, lhe dirá: em verdade vos afirmo que, sempre que o fizestes a um destes meus pequeninos irmãos, a mim o fizestes. Então essas palavras maravilhosas, essas palavras convidativas, essas palavras cheias de graça e de misericórdia, Jesus Cristo está direcionando para todos aqueles que creram no seu sacrifício no período tribulacional. Porque lembra disso e nós já estudamos, haverá salvação na tribulação, até porque haverá pregadores na tribulação e muitas pessoas se converterão.
Muitas delas que se converterem morrerão na tribulação por causa de perseguição, mas outras conseguirão sair vivas da tribulação, não morrerão e crerão em Jesus Cristo na tribulação. São exatamente estas pessoas que Jesus está direcionando-se aqui, os sobreviventes salvos da tribulação. Então eles estão sendo convidados para participar do reino milenar que Jesus Cristo vai inaugurar agora. É um reino de 1000 anos aqui na terra. E eles estão sendo convidados. Então, eles estão sendo convidados, evidentemente, porque eles creram em Jesus Cristo, tá bom? Então agora, após falar com eles, agora Jesus Cristo vira para a sua esquerda e vai tratar com os réprobos, vai tratar com os descrentes, aqueles que passaram vivos pela tribulação, não morreram na tribulação, mas também não se arrependeram dos seus pecados. Agora Jesus Cristo vai falar palavras duras, não são mais palavras carinhosas, não são mais palavras amorosas, não são mais palavras cheias de misericórdia, e não são palavras convidando para o reino milenar. Na verdade, é o contrário, a porta será fechada para eles. Olha só o teor da conversa de Jesus com essas pessoas. Então eu lerei aqui do 41 ao 46, que diz assim: Então o rei dirá também aos que estiverem à sua esquerda: Apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno preparado para o diabo e os seus anjos. Porque tive fome e não me deste de comer, tive sede e não me deste de beber, sendo forasteiro, não me hospedastes, estando nu, não me vestistes, achando-me enfermo e preso, não fostes ver-me. E eles lhe perguntarão: Senhor, quando foi que te vimos com fome, com sede, forasteiro, nu, enfermo ou preso, e não te assistimos? Então lhes responderá: em verdade vos digo que sempre que o deixastes de fazer a um desses mais pequeninos, a mim o deixastes de fazer. E irão estes para o castigo eterno, porém os justos para a vida eterna. Então, meus irmãos, aqui Jesus Cristo volta agora a sua atenção para estes, para os não salvos, para os que não creram no seu sacrifício. E eles não são convidados para adentrar o reino milenar. Eles serão mortos aqui. Eles não continuarão vivos. Eles morrerão nas mãos de Jesus Cristo e, morrendo, evidentemente, eles irão para o inferno e ficarão no inferno até que seja retirado de lá. Quando serão retirados? Quando houver o grande trono branco, esse julgamento. Então, eles sairão de lá, vão comparecer nesse grande trono branco para serem julgados depois no Lago de Fogo, que é uma localidade diferente do inferno. Inferno e Lago de Fogo, na Bíblia, são localidades diferentes. Então, hoje, as pessoas que morrem sem Cristo estão no inferno. Esse texto, meus irmãos, é bastante curioso para nós e é bom a gente ressaltar alguns pontos aqui. O primeiro ponto que eu quero ressaltar é uma confusão do que os nossos irmãos que são amilenistas, eles fazem com esse texto. Então, normalmente, as pessoas que têm uma visão amilenista, e nós já estudamos em nossas lives aí demos uma passada, né, no que os amilenistas eles acreditam, mas os nossos irmãos amilenistas, eles normalmente de cunho mais reformado, presbiteriano, por exemplo, eles acreditam que esse julgamento que está sendo descrito aqui já seria o julgamento final, onde no grande trono branco, Jesus Cristo julgaria todas as pessoas, salvos e não salvos, numa tacada só. E os salvos seriam convidados para o céu e os não salvos seriam lançados no lago de fogo. Então a gente está fazendo essa diferenciação porque não é assim. Isso aqui não é o julgamento final, não é o relato do grande trono branco. Isso aqui é o julgamento das nações, a preparação para o reino milenar. É julgamento diferente. Olha só, o julgamento das nações, ele acontece antes do milênio. O grande trono branco, ele acontecerá após o milênio. Eles têm uma separação de, no mínimo, 1000 anos de distância um do outro. Então, são julgamentos diferentes. Um acontece aqui na Terra e o outro acontece numa localidade que não tem, vamos dizer assim, uma geografia, porque o planeta Terra se desfez. Então, não existe mais tempo, matéria ou espaço quando
houver o julgamento do grande trono branco. Então não confunda as coisas. Então esse julgamento aqui não está relatando sobre o julgamento final, esse que nós estamos estudando. Então, apesar que os amilenistas fazem esta confusão, nós não podemos entrar na onda, não podemos fazer essa confusão. Uma outra coisa interessante aqui, Jesus Cristo, ele convidou os salvos para adentrarem no milênio com base das boas obras que eles fizeram com os pequeninos irmãos de Jesus. Da mesma maneira, os perdidos foram mortos e não adentraram ao milênio com base na sua falta de obra para com os pequeninos irmãos de Jesus Cristo. Primeira coisa que nós vamos salientar aqui, a salvação na Bíblia sempre é pela fé. Tanto no Antigo Testamento, quanto no Novo Testamento, quanto futuramente, sempre será pela fé, nunca pelas obras. Mas Jesus Cristo aqui está ressaltando as obras que eles fizeram, tanto para mostrar, para fazer o convite para o milênio, quanto para lançar no inferno, porque a fé verdadeira ela é evidenciada pelas obras. Ou seja, essas pessoas que estavam do lado direito de Jesus Cristo, elas tiveram fé verdadeira no sacrifício de Jesus. E a sua fé verdadeira conduziu elas a fazerem boas obras para Deus. E dentre essas boas obras estava ali a ajuda aos pequeninos irmãos de Jesus Cristo. A falta de fé daqueles que estavam à esquerda de Jesus Cristo foi evidenciada pela falta de obras. Lembra que Tiago diz, a fé sem obras é morta. Se não tem obra, na verdade a fé não é fé nenhuma. Então é o caso dessas pessoas que estavam ao lado esquerdo de Jesus. Elas não creram em Jesus Cristo. Então pela falta de fé em Jesus, elas também tiveram falta de obra, porque a fé verdadeira nos conduz automaticamente a fazer boas obras para Deus, para frutificar ao Senhor. Então, de uma maneira, com dados evidentes, que são as obras, Jesus Cristo julgou a fé das pessoas e convidou aqueles que fizeram boas obras, ou seja, eles tinham fé no seu coração, para o reino milenar. Aqueles que não fizeram boas obras, ou seja, não tinham fé no seu coração, não foram convidados para o reino milenar, mas seriam mortos. A outra coisa para salientar, quem são esses pequeninos irmãos? Muita gente se confunde, fica pensando que são crianças, são pequeninos, então são crianças, a gente tem que ajudar as crianças, pensam que às vezes são os cristãos, pensam que são mendigos, indigentes que estão na rua e a gente tem que fazer essa boa ação. Não, meus irmãos, os pequeninos irmãos que Jesus está relatando aqui são judeus, é o povo de Israel. Monte o cenário na sua cabeça, lembre disso. Na tribulação, Israel estará sendo perseguida. A partir da segunda metade da tribulação, o acordo de paz que fizeram com o anticristo será quebrado e esse acordo de paz acabando, haverá uma grande perseguição contra os judeus, contra Israel. E muitos deles sairão dispersos pelo mundo, fugindo da perseguição que o anticristo levantará contra os judeus na tribulação. Nessa fuga, então, eles encontrarão pessoas que não têm fé em Deus, que não irão ajudar eles, mas também eles encontrarão pessoas que têm fé em Deus, ou seja, os salvos, que irão ajudar eles. Então, perceba que nessa fuga, eles encontrarão esses dois tipos de pessoas. Então, os pequeninos irmãos aqui não são os crentes, os cristãos, até porque a igreja não passa pela tribulação, a igreja subiu. Não são especificamente as crianças, não está falando de crianças aqui. Os pequeninos irmãos aqui de Jesus não são os mendigos, não está falando de mendigos aqui. O texto está falando da nação de Israel. São os israelitas fugitivos, que são os pequeninos irmãos de Jesus. Então, com base ao tratamento para com eles, Jesus Cristo julgará as nações de uma maneira coletiva. E aí você vai lembrar que aquela promessa feita a Abraão, olha, abençoarei os que te abençoarem e amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, ainda vale para os dias de hoje. Inclusive, as pessoas que ajudarem os judeus na tribulação serão abençoadas por Jesus Cristo, ouvindo esse convite para entrar no reino milenar. Mas as pessoas que não ajudarem os judeus na tribulação serão amaldiçoadas por Jesus Cristo e morrerão, e elas irão então para o inferno. Então, meus irmãos, aqui está o relato do julgamento das nações. É a preparação aqui na terra para a inauguração do milênio de Jesus Cristo.
Então, eu espero que tenha ficado compreensível para você, compreendido. E caso você tenha alguma dúvida, escreva aí nos comentários e eu estarei respondendo também estas perguntas, tá bom? Que Deus abençoe grandemente a sua vida e os nossos próximos estudos vamos avançar mais. O que teremos após o julgamento das nações. Então nós vamos estudar mais, vamos ainda adentrar ao milênio até chegar no estado eterno.